Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias ou acessar aí o seu app, se você for um crente moderno, prático, né? Está carregando a Bíblia agora em várias versões no seu celular. No livro, na carta que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo de número 12, versículo 3. Eu acho que muitos já ouviram essa expressão, né? O cara está se achando a última bolacha do pacote. Esse tema maluco que eu trouxe hoje, a última bolacha do pacote, para a gente pensar sobre isso aqui. Eu quero começar com o conselho de equilíbrio que a Bíblia nos dá. A Bíblia diz assim em Romanos 12, 3: Pois pela graça que me foi dado, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Amém? Essa expressão, a última bolacha do pacote, é sempre ligada à pessoa que está querendo, se acha mais importante, né? A pessoa que acha que sem ela o mundo não existiria. Essa é mais ou menos a ideia, assim, né? Mas, por outro lado também, quando a gente vai para a realidade, a última bolacha do pacote geralmente está quebrada também, né? Está tudo arrebentado, é um perigo isso. E pensando nessa expressão, a última bolacha do pacote, irmãos, para a gente ter o conselho que trago hoje, é para a gente ter um conceito equilibrado ao nosso respeito e ter uma preocupação de ter esse conceito equilibrado. O ser humano não tem muita chance, nós não confiamos muito nos nossos iguais, nós andamos no mundo de muita desconfiança, e muitas vezes a gente não confia nem em nós mesmos, né? Me lembro que eu brinquei com um amigo, assim, eu falei assim, puxa, eu esperava mais de você. Ele falou assim, cara, você esperava mais de mim? Eu tenho medo de panela de pressão, você está esperando o que de mim? Achei tão engraçado aquilo. Mas a ideia é o seguinte, que nós, quando vamos olhar pela perspectiva de Deus, como que Deus se preocupou conosco, para que tivéssemos exatamente isso que Paulo está nos aconselhando, um conceito equilibrado. Na perspectiva do homem, a gente não tem muito, o ser humano não presta, a gente não tem muita confiança, nós vivemos num mundo, como eu dizia, de muita confiança. Quando você vai ouvir mensagens bíblicas, as mensagens que mais fazem sucesso, é aquela que deixa realmente o ser humano no seu devido lugar, né? E qual que é o devido lugar de uma pessoa? Geralmente, a gente está imaginando assim, que a pessoa queria estar no alto, mas o devido lugar dela é no baixo. Nessa questão do conceito próprio, um bom número de personagens bíblicos, pelo menos alguns bem famosos, eles tinham realmente um baixo conceito. Vamos lembrar na chamada de Moisés. Moisés começou a colocar muitas desculpas para Deus. Ele não se achava digno daquela função, e ele nem se achava nem digno, nem capaz. Outro personagem bíblico muito interessante era o próprio Davi. Davi, que foi um grande rei, mas na verdade, quando ele se expressava a respeito dele, quando ele estava sendo perseguido por Saul, ele não se apresentou como um grande guerreiro. Ele falou assim, mas você está perseguindo o quê? Uma pulga? Você está perseguindo um inseto? Não é? Isaías, quando foi chamado, Isaías teve aquela reação, né, de uma convicção do quanto ele era indigno. Sou um homem de impuros lábios e habito no meio de pessoas de lábios impuros. Então, a impressão que nós temos quando nós vamos fazer uma autoavaliação relacionada com o nosso Deus, com a nossa fé, a maioria de nós achamos que está faltando. Todas as pessoas honestas consigo mesmo, elas acham que está faltando. É raro você encontrar alguém com muita soberba falando sobre a sua fé.
É raro. Algumas vezes você encontra, mas na maioria das vezes é um momento muito difícil. A pessoa talvez esteja querendo se aproveitar dessa situação. Você encontra o apóstolo Paulo mesmo, a própria apresentação do apóstolo Paulo, ele diz que ele se achava o menor, ele se considerava um indigno, ele não poderia, ele falava assim, olha, eu nem poderia ser chamado de apóstolo, porque eu perseguia a igreja. Ele se chama de um abortivo, né? Ele fala sobre si que dos pecadores ele era o principal. Então é interessante quando a gente vai olhar para os personagens bíblicos, um bom número deles tem o mesmo comportamento que a gente. Sinceramente, quando nós estamos diante, fazendo uma autoavaliação, quando se trata de Deus, algumas vezes nós nos achamos a última bolacha do pacote, quando nós começamos a nos comparar com pessoas que na nossa avaliação a pessoa não é tão boa quanto eu. Quem você pensa que você é? A gente dá algumas carteiradas, né? Algumas vezes nós nos ensoberbecemos diante de algumas situações, né? A gente precisa se achar a última bolacha do pacote quando entramos em algumas competições, né? Eu consigo, eu vou lá, competição mesmo, né? Eu mesmo tenho muita dificuldade de brincadeira de competição na igreja, porque eu sou muito competitivo. Eu não gosto de competir porque eu gosto de competir. Por que eu quero dizer com isso? Não quero perder, eu não quero perder. Então eu falo assim, eu já sei qual que é a minha motivação, então eu fico na minha. E a gente percebe, eu tenho essa dificuldade. Mas, em relação a algumas pessoas, a gente tem, muitas das vezes a gente se acha a última bolacha do pacote. Agora, gente, o que isso vai, o que nós temos que aprender com isso? Nós temos o exemplo desses personagens bíblicos, mas nós encontramos o outro extremo, né? Em termos espirituais. Uma das 7 igrejas do Apocalipse, gostaria que vocês abrissem lá, no capítulo 3, você vai encontrar uma das 7 igrejas do Apocalipse se achando a última bolacha do pacote. Esse é um dos extremos que quero mostrar para vocês. Olha só, Apocalipse 3, versículo de número 17. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Isso não, olha, e sabe quem está falando isso? Isso é o comportamento de uma igreja, a igreja de Laodiceia. Estou rica, aqui, como está sendo direcionada ao anjo da igreja, a carta então personaliza na primeira pessoa, né? Alguém, como um indivíduo falando, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. O apóstolo Paulo vai nos ensinar em Gálatas capítulo 6, versículo 3, é como se ele mandasse esse versículo para este comportamento aqui. Lá no capítulo 6 de Gálatas, versículo 6, está escrito aqui, ó, porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Agora olha o restante do conselho dado à igreja lá em Apocalipse capítulo 3, 17. Não reconhece, porém, que você é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Então, queridos, o que temos que aprender com isso? O extremo do baixo conceito, de você não se sentir digno para nada, nada que é proposto para você no tocante à obra de Deus, a expectativa de Deus, você já não se acha digno. E você tem muitas provas, como o próprio Moisés tinha. Senhor, eu sou gago. Senhor, esse povo não vai me ouvir. Eu vou falar em nome de quem? Você tem provas, como Isaías tinha. Eu sou um homem de impuros lábios.
e aí habito no meio de uma galera de lábios impuros. Você pode ter o mesmo argumento de Gideão. Quando Gideão foi chamado, ele falou: Senhor, eu sou uma das menores tribos de Israel. Como é que o Senhor vai me chamar? Estou aqui escondido. E Deus chamando ele de valente e valoroso. E da onde sai esse conceito, irmãos? O baixo conceito. Daquilo que Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, vai nos falar sobre o nosso coração. A Bíblia vai dizer em Jeremias 17, 9, que enganoso, perverso, e algumas Bíblias vai dizer assim, desesperadamente corrupto é o coração. Mais do que todas as coisas, e desconhecido. Eu quero estimular você. Deus não propõe nada. Se você está recebendo alguma proposta espiritual, em termos assim, olha, você sentindo de que Deus está querendo mais de você, isso está vindo do Espírito Santo de Deus, e Deus sabe que você pode, que você consegue. Tome muito cuidado para você não cair no extremo de se achar indigno, como a maioria, um bom número de personagens bíblicos. Um bom número de personagens bíblicos é parecido conosco. Eu me lembro, no meu chamado para o ministério, quando eu conto agora a época, eu falei para Deus mesmo: se eu não morri lá, talvez eu não morra aqui agora. Eu falei: Deus, o Senhor está louco, querer que eu vou para o ministério? Muito interessante, irmãos, aquilo que Deus estava fazendo. Eu disse: não, o Senhor está enganado. Mas é interessante como nós estamos diante de um Deus que não desiste de nos resgatar, pois Ele valoriza o que Ele fez, e Ele não está te chamando porque você é uma pessoa, para você se sentir a pior das pessoas. Ele também não está te chamando para você se sentir a última bolacha do pacote. Ele está te chamando para que você venha segundo a medida da vossa fé, e esta fé é Ele que nos dá. Ele vai mostrar pela palavra qual é a sua importância para Deus. Gente, isso é lindo demais. Abra a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, que eu quero provar isso para você. Olha o Evangelho de Mateus, o capítulo de número 13 comigo, por favor. Olha que coisa maravilhosa. Mateus capítulo 13, quando o Senhor começa a fazer comparações ali com o que é o reino de Deus. Eu quero te chamar a atenção para o versículo de número 44. Olha só, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. A maioria das ministrações que eu ouvia no passado sobre esse texto, gente, era de maneira enganada. Era como se você fosse esta pessoa que achou esse tesouro, foi lá, vendeu tudo que você tinha, para você tem que abrir mão de tudo que você tem para adquirir esse tesouro. Nananina não. A perspectiva desse texto, que a única pessoa capaz, o único ser capaz de abrir mão de tudo para adquirir esse tesouro é o Senhor. E sabe quem é esse tesouro? Você. É o ser humano. A Bíblia vai deixar isso bem claro. Continue olhando comigo nesse mesmo texto. Olha a próxima comparação. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Eu não sei se você ouviu, como eu sempre ouvi essa mensagem, de que a pérola preciosa é Jesus, de que a pérola preciosa é o Senhor,
e você é o indivíduo que vende tudo que tem. Nananina, não. A pérola preciosa é você. Quem vendeu tudo que tem para te adquirir foi o próprio Deus. Posso ouvir um amém? Dá uma olhada para essa pérola que está do seu lado aí, dos dois lados, duas pérolas. Se eu não fosse crente, eu diria Ave Maria. Mas eu sou. Gente, olha só. Mas que história é essa, pastor, de comprar? Eu vou ler alguns textos para vocês sobre como fomos comprados. Primeira coisa, eu quero que você abra a tua Bíblia rapidinho, se não só ouça. Ou então, a Jéssica, com a rapidez que ela tem lá no dedo, ela vai colocar Atos 20, versículo 28. Olha que coisa linda, irmãos. Paulo dando os conselhos ali aos pastores, presbíteros e anciãos de Éfeso, ele diz assim: olhai por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele comprou ou resgatou. A versão da Jéssica está melhor que a minha. Pois ele comprou com seu próprio sangue. Você percebe que a pérola e o tesouro não é Jesus a quem eu estou vendendo para adquirir? É o contrário. É Deus abrindo mão de tudo para nos adquirir. Olhe comigo também para 1 Pedro, irmãos. Olha que coisa linda, esse texto é maravilhoso também. 1 Pedro capítulo 1. Eu ia falar capítulo 18, não tem. Versículo 18, 19 e 20, a Bíblia vai dizer assim, ó. Sabendo, já está aí, Jéssica, eu vou ler no seu. Pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Olha só, é Cristo nos adquirindo, comprando. Olha o capítulo 5 de Apocalipse, versículo 9 e 10, Apocalipse 5, esse é outro texto maravilhoso também, que fala sobre essa ação de Deus, nos comprando. Apocalipse 5, agora eu vou ler que nem a Jéssica, porque eu abri a Bíblia aqui certinho, versículo 9, e eles cantavam um cântico novo, tu és digno de receber o livro e de abrir os seus selos, pois foi morto e com teu sangue compraste para Deus. Olha aí, ó, o tesouro escondido sendo comprado para Deus. Compraste para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Versículo 10, tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Amém, igreja? Eu acho maravilhoso isso demais. O Senhor trazendo-nos para um ponto de equilíbrio, gente. Dignidade, nós não mereceríamos isso. Nós precisamos ter sido encontrados. E Deus me encontrou, Deus te encontrou. E Ele viu em você coisas que o seu coração não permite que você veja. E você tem um inimigo da sua alma, que ele tem duas ações, uma ação acusadora e uma ação de cegueira. Abre a tua Bíblia que você vai ver o que o inimigo da alma faz com a gente em termos de cegueira. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4. Olha o que a Bíblia diz aí em 2 Coríntios 4, 4. A Bíblia diz assim, ó, o Deus desta era cegou o entendimento do descrente para que não veja a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Essa é uma ação que o inimigo faz para as pessoas não virem em si o valor que Deus deu para ela. Ela não acredita. Não acredita, fala assim, mas como eu posso ser amado por Cristo? Como Deus pode me separar? Eu sei o que é isso, irmãos. Eu sei o que é isso. Eu me achava um crente meia boca,
Agora eu sou boca e meia, não mudou nada. Mas assim, eu falava, que doideira é essa, Senhor? Era muito esquisito para mim a ideia de ocupar a função no reino que eu ocupo hoje. E ainda tenho dias de crise ainda. Será? É impressionante como nós precisamos, olha aqui para mim, nós precisamos não concordar com o meu coração, que diz que eu não presto, meu coração que aponta os meus, sabe as besteiras que eu andei fazendo e falando e pensando, e a gente vai se diminuindo. A gente vai se diminuindo. De repente você é desafiado por Deus a fazer algo, aí a primeira coisa que você vê é isso. Você pode estar sofrendo, e você com certeza vai estar sofrendo de uma autocondenação. Você lê lá em 1 João 3,20, vai dizer assim, ó, porque se o nosso coração nos condena, você pode estar sofrendo de uma ação demoníaca para você não ver o que Deus está vendo, e você pode estar concordando com essa outra ação do inimigo, que está escrito em Apocalipse 12:10. Olhe para Apocalipse 12:10. Quando a gente passa para o lado do diabo, gente, e fica fazendo isso aqui que ele faz dia e noite, a gente não tem chance. Olha o que diz Apocalipse 12:10. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi lançado para fora o acusador, olha que coisa, irmãos, dos nossos irmãos, que os acusa diante do nosso Deus dia e noite. Você tem que tomar muito cuidado. Quando você está sendo motivado por Deus, você pode estar sendo vítima, concordando com as acusações do inimigo. O inimigo não consegue ver nada de bom na gente. Essa semana eu passei mais uma vez pelo livro de Jó, né? Estava lendo o livro de Jó, aí eu falei assim, puxa vida, mas vendo a maneira com que Satanás olhava para Jó, né? Eu falei, do jeito que o Senhor faz com Jó, até eu, Satanás, te servia. Quase que ele falou isso. Ele não falou isso não, tá, irmãos? Ele falou, do jeito também, o Senhor deu tudo para Jó, é fácil. Aí eu falei assim, Satanás soubesse que as riquezas mais afastam as pessoas de Deus, ele não estaria falando isso. Mas tudo bem. Mas ele nos acusa. Aí a junta, vai vendo, acusação de Satanás, que faz isso dia e noite. Olha o que a Bíblia está dizendo, gente. Ele faz dia e noite. Todo o tempo. Só que tem uma bênção nesse texto, né? Fala que ele foi lançado fora. Quem crê em Cristo Jesus já não é mais vítima dessa acusação. Ele foi lançado fora da sua vida. Você não tem que concordar mais com as acusações do inimigo. Você tem que tomar cuidado com a autocondenação. E a autocondenação está escrito em 1 João 3,20. Esse texto eu sei de cor, porque é um dos textos que eu tive que introjetar na minha vida, mas eu quero que vocês abram comigo. Abra 1 João 3,20, por favor. 1 João 3,20 diz assim, e a complementação desse texto é mais linda ainda. Fala assim, quando o nosso coração nos condenar, e quando é que o coração nos condena, gente? Todas as vezes que estamos recebendo uma proposta de Deus, um chamado de Deus, para sermos melhores. E o chamado de Deus nem sempre está ligado com uma coisa assim, tipo o que aconteceu aqui no sábado, quando a pastora Joana estava sendo ordenada aqui como missionária. Esses chamados são chamados clássicos, mas tem um chamado de Deus assim, para você ser uma mãe melhor, você ser um esposo melhor, você ser um filho melhor, você ser um profissional melhor. Tudo que nos faz fazer algo com excelência nos faz ser um participante da obra de Deus, do trabalho de Deus. A religião meio que deixou esse negócio de fazer a obra de Deus mais caracterizada com performance na igreja, cantar, pregar. Não.
quando um pastor era separado no Novo Testamento, a primeira coisa que eles procuravam é se ele era um bom pai, se ele era um bom esposo, se ele era um bom governador da sua casa, não que se ele era um bom pregador. Eu dei sorte, quando Deus me chamou eu era solteiro, essa culpa. Mas irmãos, interessante é que o chamado de Deus, esquece o que você vê no campo religioso. A obra que Deus quer que você realize está ligado diretamente em você ser uma pessoa abençoadora no contexto em que você vive. Você não vai receber a ajuda dos seus pares, você não vai receber a ajuda da sua religião, você vai ter que confiar que o Espírito é capaz de capacitar você a fazer aquilo que Deus está direcionando você a fazer. Quem crê nisso, diga amém. Quem não crê, diga misericórdia. Você não acredita? Ô Kleber, eu queria que você acreditasse no que eu estou falando, cara. Mas você não acredita, então você fala misericórdia. Queridos, então, vamos parar e pensar, para que não fiquemos no meio de dois extremos. Eu vou pegar dois extremos clássicos aqui. Moisés se sentindo o pior dos caras. Tem um momento, se vocês forem ler ali a partir do capítulo 3 de Êxodo, se vocês forem ler, tem hora que Deus quase perde a paciência com Moisés. A impressão que dá a Deus assim, em uma linguagem, desculpa a esnobação aqui, que eu vou falar uma linguagem teológica, em uma linguagem antropomórfica, ou seja, Deus usando de recursos humanos, né? Deus, a Bíblia diz assim, ó, que Deus ficou irado com Moisés, e ele falou assim, tá bom então, vai lá e chama o seu irmão, separei o seu irmão Arão, o seu irmão não tem problema de falar, você vai falar para o seu, olha o telefone sem fio, não deu muito certo, Arão, Deus teve que aguentar as pontas de Arão, mas parece que Deus quase perde a paciência com Moisés. Tá bom, chama lá Arão. Na minha linguagem, quando você for ler Êxodo 3, você vai ver isso lá. Mas é interessante o tratamento que Deus dá para Isaías. Quando Isaías se sente um homem, no capítulo 6 do livro de Isaías, quando ele se sente indigno, o Senhor vai lá e faz a obra nele. A Bíblia diz que da visão de Isaías, veio um anjo com uma tenaz e um fogo de Deus e queimou a língua de Isaías, simbolizando e queimando as suas iniquidades, que ele falou assim, eu sou um homem de impuros lábios. Todos os testes, Gideão, que é um dos juízes, ele pediu algumas provas, Deus foi e deu. Então, esse extremo, qual que é o outro extremo? O outro extremo está lá em Laodiceia. Eu não preciso mais de nada. Não. A minha esposa, meu filho, minha filha, meu esposo, não merecem que eu seja melhor. Eles merecem mesmo que eu seja essa pessoa meia boca que eu sou. Não. Aí você vai ser aquela última bolacha do pacote toda arrebentada. Então, dois extremos, irmãos. Para esses dois extremos, vem esta revelação bíblica que eu disse para vocês. Para Deus, você é uma pessoa muito preciosa. Posso ouvir um amém? Agora, qual que é o seu papel? O seu papel é buscar através do Espírito Santo este ponto de equilíbrio.